Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus queridos e amados irmãos. Bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre o debate entre o Lucas Gesta, se eu não estou enganado, e o Ariel, né? E aqui é o início do debate. Eu queria falar um pouco sobre o início do debate, porque o protestantismo ele cria um espantalho sobre a tradição apostólica, dizendo que a tradição apostólica é o que ela não é, certo? Então, o que não é tradição apostólica, os protestantes vão dizer que é o que nós católicos defendemos como sendo tradição apostólica, quando na verdade não é o que nós defendemos. Eu estou aqui com o catecismo da Igreja Católica na minha mão e eu vou mostrar aqui o que é de fato a verdadeira tradição apostólica. O catecismo, aquele catecismo amarelinho, né? Porque o Lucas Gesta, ele vai dizer que a Igreja Católica ela mudou, né, depois do Concílio Vaticano II, que é uma falácia que existe até mesmo no meio de alguns, entre aspas, católicos, que vão dizer que existe uma igreja pré-conciliar, ou seja, pré-concílio Vaticano II, e existe uma igreja pós-conciliar, uma igreja pós-concílio Vaticano II. E ali para os sedevacantistas, que não são católicos, se dizem, né, ou se travestem de católicos, eles vão dizer que a igreja pós-conciliar, a igreja modernista, eclipsou a verdadeira igreja. A verdadeira igreja está eclipsada, está escondida, oculta por essa falsa igreja que escondeu, eclipsou a igreja católica verdadeira. Então, ou seja, é uma linguagem totalmente protestantizada. Mas vamos lá. O Ariel começa muito bem falando o que é tradição, o que é Sagradas Escrituras e o que é magistério. E eu vou pegar apenas aqui o catecismo para dar mais ênfase, mais força para o que verdadeiramente é isso. Porque você, protestante, que me escuta agora, de repente pode estar sendo induzido a pensar que o católico defende uma falsa tradição apostólica, que não é a verdadeira tradição apostólica que nós defendemos. Exatamente por narrativas, né, falácias, sofismas, embustes de pessoas como o Gesta. Né? O Gesta, o Lucas Gesta, ele faz sofismas, espantalhos sobre aquilo que é a Igreja Católica e sobre aquilo que é a tradição apostólica. E ainda nos acusa de defender algo que não é a tradição apostólica, e ele induz aos seus ouvintes que nós fazemos isso. Nós vamos lá, Lucas vai fazer uma pergunta aqui, né? O Ariel vai fazer uma pergunta, porque o Lucas vai dizer que tradição apostólica é só aquilo que não contradiz a Bíblia. E o Ariel vai fazer a pergunta e ele vai dizer alguma coisa lá. Vamos lá. Não nega as tradições, mas que só as tradições que têm respaldo bíblico são aquelas que são válidas, seria isso, certo? Só as tradições que não contrariam a Bíblia. Que não contrariam a Bíblia, ou seja, que são de alguma forma defendidas pela Bíblia e não atacadas por ela, né? Coisas que não vão contra a Bíblia. Se algo na tradição vai contra a Bíblia, se algo deve ser rejeitado. Exatamente, muito bem. Então, o que o católico diz é que a revelação, ou seja, o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, como que ele chega até nós? Primeiro, nós concordamos que ele chega através da Bíblia. Então, ela é uma regra de autoridade e realmente nós sabemos que através das Sagradas Escrituras nós conseguimos chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, já vou pegar aqui a Bíblia e queria pedir para você que está aí em casa também pegasse a Bíblia para que a gente fosse acompanhando aqui os versículos. Eu queria trazer a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em que São Paulo diz a Timóteo, que é esse bispo de Éfeso: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus está capacitada e bem preparada para toda boa obra. Então esses versículos, eles mostram com clareza. Então aqui o Ariel, ele está mostrando que as Escrituras, ela é inspirada e que ela nos capacita para toda boa obra, inclusive para a salvação. É isso que a Igreja Católica afirma. Eu vou ler 2 parágrafos aqui do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 74, logo no início, né, aquele catecismo amarelinho que novíssima, que estou com a novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim, que é o Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado, né, pelo o Papa João Paulo II. Né? Então, o parágrafo 74 vai dizer o seguinte, ali logo no início do catecismo: a transmissão da revelação divina. Como se deu a transmissão da revelação divina? Então Deus se revelou divinamente. E como essa transmissão, como essa revelação se deu?
como foi que se transmitiu, né, para a humanidade essa revelação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 74, vai dizer o seguinte: você que é protestante, que me escuta agora, compre um Catecismo da Igreja Católica. Você pode encontrar aí na internet, facinho, e comece a pegar fontes originais daquilo que a Igreja de fato diz, e não o que palpiteiros como Lucas Gestes e outros, principalmente o Lucas Manzoli, vai estar aí alardeando. E pegue ali e leia o Catecismo inteiro. O Catecismo é dividido em 4 seções, ele é dividido por tópicos. Você pode encontrar ele dividido como sacramentos, como oração, como mandamentos, e aí sucessivamente. Então, pegue o Catecismo, leia o Catecismo. Leia com boa fé, né? Não leia com má fé, senão você não vai entender nada e ainda mais vai ficar com mais ódio ainda da igreja, porque um coração que já está predisposto a não compreender as coisas acaba aderindo um ódio contra isso que ele não quer compreender. Vamos lá. Artigo 2 do Catecismo, a transmissão da revelação divina, no parágrafo 74. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, faz referência aqui ao Catecismo. Então, Deus quer que todos os homens, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é, de Jesus Cristo, chega ao conhecimento de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que, desta forma, a revelação chegue até os confins do mundo. A revelação é Cristo, Cristo é a revelação. São João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que o Filho unigênito, que estava com o Pai, revela ao Pai, deu a conhecer o Pai. Jesus mesmo diz a Filipe, quem me vê, verá o Pai, porque eu e o Pai somos um. Tu não vês, tu não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? Então, Cristo é a revelação por excelência, a revelação, né, com letra maiúscula, poderíamos dizer. Né? E existem algumas revelações particulares, revelações privadas. E essas revelações privadas, se elas de alguma forma contradizem a revelação que é Cristo, elas devem ser rejeitadas. Né? E nenhum católico é obrigado a acreditar numa revelação privada. Isso também fala o Catecismo da Igreja Católica. Né? Mas vamos lá. Continuando o parágrafo 74 do Catecismo. Deus dispôs harmoniosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, Deus revelou o que era para a revelação de todos os povos, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então, Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro essa revelação e fosse transmitido, né, esse depósito da revelação, fosse transmitido a todas as gerações, tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os homens. Agora veja, a tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? Nós vimos aqui como se deu a revelação. Se deu através de Cristo. E o que é a tradição apostólica? Veja, a tradição apostólica, Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, ou seja, a boa notícia de que Cristo é o Cristo, né? O qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica, a palavra de Cristo, né? E podemos dizer as Sagradas Escrituras, é a fonte de toda a verdade salvífica e de toda a regra moral. Nós cremos isso. Nós cremos que a Bíblia é toda verdade salvífica que nós precisamos aprender e também toda a regra moral que nós devemos colocar em prática. Porém, não é somente a Bíblia que é isso. Veja, aí nós lemos agora o parágrafo 76 do Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer assim: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, que foi o primeiro, foi pregado, depois foi inscrito, oralmente pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações transmitidas, que por exemplo e ações transmitiram aquelas coisas que o receberam das palavras de Cristo, porque Cristo não escreveu nada, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam
das sugestões do Espírito Santo. Porque Jesus disse: o Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade, vos recordará toda a verdade. Então, eles aprenderam de Cristo, das palavras de Cristo, das ações de Cristo, dos milagres de Cristo, e também aprenderam de sugestões do Espírito Santo. Essa é a chamada pregação apostólica, que é transmitida, que é a transmissão do Evangelho, primeiro de forma oral e também agora por escrito, né? Por escrito. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação, né? Então, essa mensagem da salvação, que foi anunciada primeiro oralmente, depois por escrito, ela é um desejo do próprio Espírito. E ela continua na sucessão apostólica. Então, e essa sucessão apostólica, que Ariel vai falar e daqui a pouco eu vou deixar, como ela acontece pela imposição das mãos, ela perpetua-se ao longo da história no magistério da igreja. Então, o magistério da igreja faz com que o evangelho e a tradição apostólica, a tradição oral, se perpetue ao longo da história. Aí alguém pode dizer, o magistério está acima, né, que Lucas, a próprio César aí, depois da explicação do Ariel, o César vai dizer assim, que eu já vi César dizendo que a Igreja Católica coloca o magistério da igreja, né, ou a tradição acima da Bíblia. Não, a tradição oral e a tradição escrita, ou seja, os evangelhos e os textos sagrados, eles estão no mesmo pé de igualdade, porque eles são uma transmissão, uma só fonte da transmissão, como que tivesse dois braços. Veja, parágrafo 80 do Catecismo diz assim: a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A revelação, né? A relação, melhor dizendo, entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura, elas nascem de uma fonte comum. Veja agora o que diz o parágrafo 80 do Catecismo da Igreja. Veja, a tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. A tradição escrita, ou seja, a Sagrada Escritura, e a tradição oral, a Sagrada Tradição Apostólica, elas têm a mesma fonte, Deus, a revelação divina. E elas tendem para o mesmo fim, né? Ela nasce em Deus e termina em Deus. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Então, são duas modalidades distintas de transmissão, mas que transmitem a mesma coisa. Número 81 do Catecismo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Aí, o Gesta, né, o Lucas Gestas, estava dizendo aí que existe uma tradição, e ele vai depois dar alguns exemplos e a gente vai ver, existem algumas tradições que ele, Gestas, vai dizer que é tradição apostólica e que a igreja depois deixou de praticar essas tradições, né? No parágrafo 83 do Catecismo é dito o seguinte: tradição apostólica e tradições eclesiais, certo? Uma coisa é tradição apostólica, outra coisa é tradições eclesiais. E Lucas Gestas vai pegar tradições eclesiais, que são tradições que podem ser aperfeiçoadas, reformadas e até abandonadas dentro da igreja. E ele vai pegar essas tradições eclesiais e vai colocar como sendo a tradição com T maiúsculo. Tem tradição com T minúsculo, que são tradições eclesiais,
que podem ser rejeitadas. Leia comigo. Por isso que eu digo a você, protestante, peguem, comprem o Catecismo da Igreja Católica, para você ver na fonte católica oficial da Igreja, documento da Igreja, o que é, de fato, os ensinamentos da Igreja. Veja, parágrafo 83 do Catecismo. Parágrafo 83 do Catecismo diz o seguinte: tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição da qual, aqui é com T maiúsculo, a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, então recebia apenas a revelação através da tradição oral. Então, a revelação divina se deu no primeiro século apenas oralmente, quando se fala de Novo Testamento. Depois é que vem a revelação, ou melhor, a tradição escrita, a Sagrada Escritura. E o próprio Novo Testamento atesta o processo dessa tradição viva. Então, o próprio Ariel vai mostrar aí daqui a pouco, e eu vou deixar, garante que essa tradição, essa revelação se deu assim, progressivamente, né? No sentido de que a igreja, ao longo do seu desenvolvimento, é que vai vendo a necessidade de transmitir por escrito alguma coisa para a igreja que nascia. Agora, falando de tradição com T minúsculo, que Gesta pensa que é a tradição apostólica, talvez ele até saiba, mas não vou aqui duvidar da desonestidade intelectual dele, mas talvez até ele saiba que essa não é a tradição apostólica e use dessas tradições eclesiais para dizer que nós católicos temos tradições e dizemos que essas tradições são apostólicas e depois rejeitamos essas tradições. Veja, parágrafo 83 ainda do Catecismo. Dela, né, da tradição apostólica com T maiúsculo, é preciso distinguir as tradições, ou tradição com T minúsculo, que são as tradições teológicas, disciplinares. Veja, tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgida ao longo do tempo. Então existe uma tradição com T minúsculo, e dentro dessa tradição com T minúsculo, que são chamadas de tradições eclesiais, dentro dela existe uma gama de tradições, que são tradições teológicas, tradições disciplinares, como por exemplo o celibato, né, da Igreja Latina para os padres, tradições litúrgicas, que a gente viu que pós-concílio Vaticano II houve uma reforma litúrgica, né, de todos os sacramentos, e o mais evidenciado foi a reforma da missa, né? E aí a gente ainda tem os dois ordo, né? O novo ordo, que é a missa de Paulo VI, e o antigo ordo, que é a missa tridentina. Então, tradições litúrgicas ou devocionais que surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Essas tradições, elas podem ser rejeitadas, elas podem ser abandonadas, elas podem ser reformuladas, né? Continua o Catecismo. Essa tradição com T minúsculo constituem elas formas particulares sobre as quais a sagrada tradição, com T maiúsculo, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da tradição, da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da Igreja. E aí é o magistério da Igreja, meus irmãos, que nos orienta o que deve ser, vamos dizer assim, dado continuidade na Igreja como tradição apostólica, a grande tradição, ou o que deve ser rejeitado ou reformado ou modificado a respeito das pequenas tradições, daquilo que é, vamos dizer, periférico, né, na Igreja. Quando eu digo periférico, eu não estou diminuindo, estou falando de coisas que podem ser modificadas porque está na periferia e não é o centro de uma determinada coisa. Por exemplo, o rito da missa mudou. O rito de Paulo VI e o rito de Pio V, se eu não estou enganado, mudaram de um para o outro. Mudou o rito,
mas a essência, o núcleo é o mesmo. É o único e verdadeiro sacrifício de Cristo, transubstanciado no altar, através do pão e do vinho, né, que se tornam corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. E é o magistério da igreja que tem o poder de decidir sobre essas coisas. Por quê? Veja, número 85. Esse magistério estaria acima da igreja? Estaria acima, melhor dizendo, das escrituras? Vamos ver. Parágrafo 85 do Catecismo. O magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, né, oralmente, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, o magistério só tem poder para interpretar a tradição ou as escrituras, né, se estiver em comunhão com o bispo de Roma. Se um bispo, na sua igreja particular, quiser interpretar as escrituras e não estiver em comunhão com o bispo de Roma, deve ser rejeitado o que ele vai dizer, se o que ele disser não está em comunhão com o bispo de Roma. Por exemplo, um bispo aqui do Rio Grande do Norte, ele diz em uma das suas homilias, se você procurar aqui na internet, você vai ver, ele vai dizer que a homoafetividade é um dom de Deus. Um bispo vai dizer que a homoafetividade é um dom de Deus. Isso é contrário às Sagradas Escrituras, é contrário à tradição apostólica ao longo dos séculos perpetuada na igreja. E o catecismo da igreja vai dizer que a prática homoafetiva, baseado nas Escrituras e na Sagrada Tradição, iluminada e interpretada pelo magistério da igreja, não pode, em hipótese alguma, ser aceita. Por quê? É uma depravação, é uma deturpação da lei natural. E aí, um bispo disse que era um dom de Deus. Aí a pergunta é, esse bispo é o magistério da igreja? E está exercendo o magistério da igreja? Não, porque ele não está em comunhão com a Sagrada Escritura, não está em comunhão com a tradição apostólica ao longo dos séculos, e não está em comunhão com o bispo de Roma. Logo, deve ser rejeitada. Mas esse magistério da igreja, ele está acima, o magistério estaria acima da Sagrada Escritura e da tradição oral? Parágrafo 86 do Catecismo. Os protestantes dizem que nós colocamos o magistério acima das Escrituras. Dizem também que nós colocamos o magistério e a tradição apostólica acima das Escrituras. Veja o que diz o Catecismo, texto oficial. Estou com ele em mão aqui, ó. Mãos, ó. Vou ler. Parágrafo 86 do Catecismo diz o seguinte: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta, piedosamente a escuta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E desde o início, e deste único depósito da fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado, como devidamente revelado. Então o magistério não está acima da palavra de Deus. Número 87, o magistério não está acima da palavra de Deus. Número 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta, Lucas 10,16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Ou seja, o magistério da igreja não está acima da revelação escrita, a Sagrada Escritura, e nem acima da revelação oral, da tradição oral. Ao contrário, está a serviço da mesma. Não é? Deixando aqui, vamos dizer que fazendo essa introdução, agora vamos ver aqui o debate, o início do debate. Vamos ver agora o Ariel falando de maneira muito, muito forte e com muita propriedade sobre a tradição. Obrigado,
pelo cafezinho, obrigado. Esses versículos, eles mostram com clareza que a Bíblia traz Nosso Senhor Jesus Cristo até nós. Agora, o que a Igreja Católica não faz... 3,16. 3,16. Ah, 18, desculpa, 3, exatamente. Então, 2 Timóteo 3,16. O que a Igreja diz é que essas escrituras, elas chegam até nós também com uma tradição oral. É a tradição oral dos apóstolos, que diz que essas são as escrituras inspiradas, aquelas que o Espírito Santo inspirou. Então nós acreditamos na autoridade das escrituras, ao mesmo tempo que acreditamos na autoridade da tradição que vem dos apóstolos. A esse tesouro, que é a escritura e também a tradição oral dos apóstolos, nós chamamos de tradição apostólica. Eu confesso que é até um pouco confuso, né? Porque tem um que é só tradição, que é a tradição oral e a Sagrada Escritura, e os dois juntos formam a tradição apostólica. E quem tem autoridade... O que Lucas está dizendo aí é o que eu acabei de ler no Catecismo. A Sagrada Escritura é a tradição apostólica escrita. A pregação dos apóstolos, ou a tradição oral, é a tradição apostólica, já diz o nome, oral. E as duas juntas, as Sagradas Escrituras e a tradição oral, formam a Sagrada Tradição Apostólica. A tradição com o T maiúsculo. Para trazer essa tradição apostólica até nós, é o magistério. O que é o magistério? São os bispos, os padres, os diáconos, todos unidos com o bispo de Roma, sucessor de Pedro, na nossa concepção, em que eles, tendo recebido a imposição de mãos ao longo da história, então esse bispo foi ordenado por outro bispo no passado, que foi por outro, até chegar lá na época dos apóstolos, eles têm essa autoridade que os apóstolos passaram para ele. Então a igreja não nega a autoridade das escrituras. Inclusive, eu queria pedir que você que está em casa seguisse o exemplo aqui em Atos dos Apóstolos 17. O Ariel vai pegar o texto dos bereanos, de Atos dos Apóstolos 17, que é tão usado pelos protestantes para atacar a tradição oral e dizer que os bereanos ficaram somente com a Bíblia e rejeitaram a tradição oral. Não é isso, Ariel vai dar uma aula sobre isso aí também, sobre esse texto. Que eu já fiz vídeos aqui no canal sobre esse texto e que infelizmente o protestante não consegue ver. Por quê? Os seus olhos estão vendados, né? A sua consciência ela está cauterizada, né? Por quê? O Deus desse século, acho que é 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou os seus entendimentos, cegou o seu coração. E é muito difícil se libertar disso, a não ser que o próprio Espírito Santo, que é mais poderoso do que o Deus desse século, que é Satanás, né, possa agir diretamente, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós pregamos, e quando nós pregamos, se o Espírito que age em nós para a pregação não testificar no espírito do irmão que ouve a pregação, que essa pregação é verdadeira e é eficaz, ele não vai conseguir gerar fé no coração dele. Deus não vai conseguir gerar fé no coração dele, a não ser que Deus mostre com o Espírito Santo. É isso que o Ariel está dizendo aqui, né? Diferente de um protestante que vai dizer que os bereanos rejeitaram a tradição. Fiéis de Bereia. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 17, porque eu vou citar muita Sagrada Escritura aqui e eu não vou citar os padres da igreja. Por quê? Ariel citou a Sagrada Escritura constantemente. Lucas papagaiou versículos e não disse nada com nada. Porque é difícil de vocês compararem em casa, né? Conseguirem verificar se o que eu estou dizendo está dentro de contexto. E porque, como acabamos de ler aqui, na segunda carta a Timóteo, que é suficiente eu usar a Escritura para provar para vocês que existem também outras duas autoridades, que são dos sucessores dos apóstolos e da tradição. Atos dos Apóstolos 17, versículo 10. São Paulo está saindo de Tessalônica porque os judeus de lá não queriam ouvir a boa nova de São Paulo, que é o quê? Que Jesus é o Cristo. Veja que os de Tessalônicas, como eu disse, estavam fechados. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como diz o salmista, e o autor da carta aos Hebreus vai repetir isso. Os de Tessalônicas estavam com o coração endurecido. Ouviram a pregação, né, do Evangelho por meio de Paulo, mas endureceram o coração, não aceitaram a pregação. Agora, os de Bereia. Então, eles sabiam que haveria um Cristo, mas eles não aceitavam a palavra de Paulo de que era Jesus. Já os fiéis de Bereia foram diferentes. Eu peço que você em casa seja como eles hoje. Imediatamente, versículo 10 aqui, Atos Apóstolos 17, versículo 10. Imediatamente os irmãos fizeram partir Paulo e Silas de noite,
para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que o de Tessalônica para ouvir os apóstolos e acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas, etc, etc. Então peço que vocês... Veja, que aí ele está mostrando que os bereanos abraçaram a fé. E abraçaram a fé por quê? Então vejam o que acontece. Os bereanos, eles tinham acesso às escrituras, como também os de Tessalônica, só que as Sagradas Escrituras, que não é a Bíblia por inteiro, porque ainda não existia as Escrituras como nós conhecemos hoje, Antigo e Novo Testamento, mas aquilo que era o Antigo Testamento, e os apóstolos usaram a Septuaginta, né? A Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo usou, as Escrituras que nosso Senhor Jesus Cristo usou, lá falava de Cristo. O Antigo Testamento todo fala de Cristo, só que de uma forma velada, porque existia um Messias, existia um Cristo, um ungido que deveria vir. E a novidade que Paulo traz é que Jesus, o filho de Maria, né, que nasceu, que encarnou-se nela e nasceu dela, esse filho de Maria que foi morto, crucificado, São Paulo vem trazer esta novidade, esta boa notícia, de que esse Jesus que foi morto na cruz e que ressuscitou é o Messias, é o Cristo, é o ungido que fala a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E os bereanos foram lá e compararam o que Paulo dizia, se tinha uma certa conexão com o que estava ali na Antiga Aliança, nos textos da Antiga Aliança. Inclusive, Jesus faz a mesma coisa que Paulo fez. Jesus faz, quando ele aparece ressuscitado, aos discípulos de Emaús. E ele explica todas as escrituras a respeito dele, de como ele deveria sofrer, de como ele deveria morrer, de como ele deveria ressuscitar. E aí, os discípulos de Emaús, lá no partir do pão, é que reconhecem Jesus Cristo. E Jesus faz a mesma coisa que Paulo fez em Bereia, explicando as Escrituras, mostrando que ele, Jesus, é o Messias, é o Cristo, é o ungido que foi prometido pelos apóstolos, ou melhor, pelos profetas e por Moisés, na lei de Moisés, né? E aí os bereanos conseguem, por graça, claro, do Espírito Santo, se abriram à graça do Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica ao coração dos bereanos que Jesus é o Cristo, e eles aceitam isso. Entendeu? Vamos lá. Façam isso hoje, tudo que eu for falando aqui e que o professor for falando, o professor Lucas, que a gente faça como os bereanos e que nós verifiquemos as escrituras para ver se tudo é assim mesmo. Ok, Lucas, desculpa, Lucas Gesto. Mas é o quê? Só fala. Ah, sim. Não, mas... Você vê como ele começou o debate já perdido. Você percebe que aí ele não estava dando atenção ao que o Ariel estava falando. Coisa que a postura do Ariel foi totalmente distinta. Ariel estava ali, mas Ariel prestava bastante atenção no que Lucas Gestas falava e inclusive tomava nota para responder com um respaldo bíblico, com capítulos e versículos. E aí veja o que ele chega a dizer. Sim, sua fala. Aí ele, sim, é. Mas é sobre o que mesmo? Vamos lá. Aí o César vai ter que dizer sobre o que Lucas estava falando. Porque Ariel estava falando. Ariel estava falando sobre a tradição oral e a tradição escrita, que as duas compõem, a Sagrada Escritura e a pregação dos apóstolos, as duas compõem a tradição apostólica. E o magistério da igreja tem a autoridade de interpretá-la, porque recebeu, pela imposição da mão dos apóstolos, o ministério apostólico, o munus, que é do próprio Cristo, de santificar, governar e de ensinar, né? É profeta, sacerdote e rei. E aí esse munus de Cristo, esse tríplice muno de Cristo, que é de santificar, governar e de ensinar, o magistério da igreja tem. E ele faz isso a respeito da sagrada tradição. A sagrada tradição com T maiúsculo, que nela está a transmissão, a tradição escrita, né, os textos sagrados, e a tradição oral, a pregação oral dos apóstolos. Aí ele vai ficar voando, ele está voando no debate. E é por isso que ele tomou uma surra. Sobre o quê? Bom, ele citou falando que a igreja reconhece a escritura como sendo fonte de autoridade, porém, colocando tanto o magistério quanto a tradição, acho que meio que impede igualdade, porém, desde que
confirmado pelas escrituras. Eu senti, parece que na fala do professor, as escrituras têm uma certa primazia acima da tradição e acima do magistério. É que a escritura é diretamente revelada, né? Então, enquanto você pega a patrística, vão ter várias citações ali que não são infalíveis. Vocês concordam comigo, né? Tem coisas ali que eles vão dizer que não são infalíveis. Então, a escritura, por ser diretamente inspirada, ela é uma regra, assim, que a gente pode confiar cegamente, porque ela é verdadeira. Agora, quando a gente fala da tradição, nós precisamos da guia do magistério. Igual o magistério diz pra gente quais são os livros que são inspirados e quais não, ele também nos diz quais são as tradições que são realmente a tradição apostólica e quais são tradições que podem mudar ao longo da igreja. Por exemplo, a missa mesmo, né? Tem uma coisa que é essencial no santo sacrifício da missa e tem coisas que vão mudando de lugar para lugar. São tradições com T minúsculo, a gente gosta de chamar, né? Então é o magistério que vai dizer pra gente quais são as escrituras infalíveis e quais são as tradições que fazem parte da tradição apostólica. Perfeito, essa explicação do Ariel é perfeita, foi o que eu li aqui no começo do vídeo, falando, né, diretamente do catecismo. Aí agora, o Lucas Gestas, ele vai falar de tradições eclesiásticas, eclesiais, né, que podem ser modificadas, reformadas e até rejeitadas pela grande tradição. E ele vai começar já no início, isso aqui é o início do debate, certo? É o início do debate deles. Ele já vai começar a atacar o magistério da igreja e tentar trazer pecados do magistério da igreja para desestabilizar o Ariel, e ele não consegue isso ao longo do debate todo e ele se perde. Então, ele não tem convicção do que ele veio fazer aqui, que era provar o sola escritura pela escritura. Mostrar, através da Bíblia, que o sola escritura é a única maneira de termos acesso à fé dos apóstolos, à fé em Cristo. E ele não conseguiu fazer isso. Vamos lá. Então, a questão que a gente tem é que você está sendo bem protestante aí, Beriano. A reforma protestante, ela vai pegar todas as tradições que estavam sendo praticadas pela Igreja Católica no século XVI, como, por exemplo, proibição de leite e queijo determinada data do ano, proibição de fazer sexo determinada época do ano, proibição... Veja, isso aí são tradições, se isso for verdade, né, que eu não lembro, né, nos meus estudos que eu fiz sobre a igreja, eu não lembro sobre isso. Mas se isso for verdade, veja, datas e questões disciplinares, isso pode ser mudado. Eu comprovei que isso pode ser mudado no parágrafo 83 do catecismo, né? Parágrafo 83 do catecismo é dito isso. Deixa eu aqui achar. Pronto, 83, a segunda parte do parágrafo 83 diz assim: dela, né, da grande tradição, é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, que Ariel mostrou ali qual é, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. E o Lucas Gestas, ele está trazendo essas tradições, que são tradições eclesiais, e que variam ao longo dos tempos, dos anos na igreja, e que podem ser mantidas, podem ser modificadas ou mesmo totalmente abandonadas sob a guia do magistério da igreja, que vai dizer o que é verdadeira tradição apostólica e o que é as Sagradas Escrituras, como foi o que fizeram quando formaram o cânon das Escrituras. De vender determinado tipo de produto, a própria perseguição aos judeus. Então, a reforma protestante, ela vai pegar, olha... A reforma protestante vai pegar e vai rejeitar essas coisas. Só que essas coisas aí que ele citou, nenhuma delas é a tradição apostólica. E outra coisa, a igreja não perseguiu judeus, né? Pode ter, em alguns casos, de maneira muito particular, muito privada, alguma perseguição aos judeus. Agora, se você pegar um livro de Lutero, por incrível que pareça, eu não tinha escutado o vídeo todo, não sabia que ele ia falar disso aqui, né, da reforma, mas se você pegar um livro de Lutero, tem um livro de Lutero tratando os judeus como cães, e que devem ser perseguidos e devem ser mortos. É o que Lutero dizia, que deveriam ser perseguidos e mortos. Lutero dizia por quê? Porque tinham sido os judeus que tinham crucificado Jesus Cristo. Então isso é uma prática do pai do protestantismo, que é Lutero. Agora tem algo bem interessante todas essas na reforma. Bulas e encíclicas e questões do magistério, questões que foram ditas que eram da tradição
e que nós observamos que são introduzidas dentro da Igreja Católica na Idade Média, que vão contra a palavra de Deus, igual os bereanos fizeram, a gente rejeita, né? Então, e quando a gente fala dos reformadores, a gente está falando também eles todos eram teólogos, doutores, católicos, biblistas, exegetas, eles eram o clero. Veja, aqui ele dá um tiro no pé, né? Lucas Gestas dá um tiro no pé do protestantismo. Porque o protestantismo vai dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a Igreja de Cristo. Só que, ao mesmo tempo, eles vão dizer que Lutero foi levantado por Deus para reformar a Igreja. E agora ele está dizendo aqui, vou até voltar um pouquinho. Agora ele está dizendo aqui que os reformadores e os pré-reformadores, a grande maioria deles foram do magistério da Igreja. Como Lutero, foi um presbítero, foi um padre agostiniano, da Ordem de Santo Agostinho. Então, se estes homens, chamados reformadores, eram membros da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, ou, mais popularmente conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, se esses homens eram membros dessa igreja, eles foram reformar a igreja que os próprios protestantes, hoje, atualmente, diz que nunca foi a Igreja de Cristo. E se nunca foi a Igreja de Cristo, foi a igreja fundada por Constantino, ou fundada por Teodósio, porque a narrativa muda sempre. Quando se mostrou que Constantino não fundou a igreja, agora eles estão dizendo que Teodósio fundou a igreja. Então, se essa igreja que foi fundada por Constantino ou por Teodósio nunca foi a Igreja de Cristo, por que é que os reformadores que eram dessa igreja, que nunca foi a Igreja de Cristo, foram levantados por Cristo para reformá-la? E inclusive aceitar as tradições eclesiais que Gestas está aí acusando, dizendo que a tradição apostólica, coisa que não é inverdade. Deus, igual os bereanos fizeram, a gente rejeita, né? Então, e quando a gente fala dos reformadores, a gente está falando também eles todos eram teólogos, doutores, católicos, biblistas, exegetas, eles eram o clero, né? As pessoas acham que os reformadores eram os alienígenas que chegaram lá na Europa e começaram uma igreja, igual, sei lá, um missionário analfabeto. Não, quem diz que eles são esses supostos alienígenas é vocês. Quando vocês batem o pé em dizer que a Igreja Católica que os reformadores foram reformar não é a Igreja de Cristo. Porque se não é a Igreja de Cristo, então eles não fazem parte da Igreja de Cristo. Agora, se é a Igreja de Cristo, eles fizeram parte da Igreja de Cristo. Não é isso? Igual missionários protestantes chegaram aqui no Brasil católico. Não, os reformadores, todos eles eram, faziam inclusive parte das consultas magisteriais. Você tem bispos católicos reformadores. Então o que eles vão fazer? Fazer exatamente igual a Ariel falou, e que eu concordo. Ver o que está na palavra e ver o que a Igreja Católica ela inventou durante a Idade Média, durante o início da Idade Moderna, e tudo que a Igreja Católica inventou, criou, que destruía a espiritualidade, destruía a fé, destruía a própria Igreja Católica por dentro, que isso é reconhecido por todos os contra-reformadores, a gente retira e mantém a Bíblia como autoridade suprema. Esse é o primeiro ponto. A Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, ela vai tentar dar uma resposta contra o protestantismo. E ela vai colocar o magistério como superior, pelo menos na postura, em tratados teológicos de muitos papas e de muitos, até o Vaticano I, colocando o magistério e a tradição como superior, mas principalmente o magistério. Isso tudo muda. Isso é uma mentira de Lucas Gestas, é uma mentira. A igreja nunca colocou o magistério acima das escrituras ou acima da tradição apostólica oral, né? A tradição oral. Nunca colocou. Ao contrário, é o magistério que vai dizer, iluminado pelo Espírito Santo, o que é Sagrada Escritura, e foi ela que disse qual é o cânon bíblico, e também vai dizer o que é a sagrada tradição oral, né? E aí ele vai vir com a narrativa dos sedevacantistas sobre a igreja pós-concílio Vaticano II. A partir do século XX. Então, a partir do século XX até o Concílio Vaticano II ser convocado, e do Vaticano II todos os papas até aqui, a Igreja Católica ela tem então se mostrado mudar nesse entendimento, colocando as escrituras como palavras de Deus superiores à tradição e superiores ao magistério. Mas como... Isso aí é outra mentira, né? Eu acabei de ler aqui, eu não vou ler de novo, mas você lê aí o parágrafo 70, deixa eu ver aqui, magistério, cadê o magistério da igreja? Parágrafo 85, né? Pega aí o parágrafo 85, que vai falar sobre o magistério da igreja, e se você pegar em especial o magistério, o parágrafo
86 vai dizer: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente escutem aquela palavra, santamente aguardem e fielmente a exponham. E deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente verdadeiro. E aí ele vai falar no 87, os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, a seus apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta, recebem, Lucas 10,16, recebem com docilidade os ensinamentos e as tradições que seus pastores, o magistério da igreja, lhes dão sob diferentes formas. Então nós podemos ver que a Bíblia não está acima da tradição oral, porque a tradição apostólica, a Sagrada Escritura, elas são uma única fonte, um único braço, podemos assim dizer, daquilo que é a revelação divina. Então isso aí é mentira, não é verdade o que ele está dizendo. O Ariel falou, quando a gente fala de tradição e por que considerar a tradição apostólica, realmente isso aí é a base da Igreja Católica, então a gente precisa respeitar. Só que as tradições, elas se contradizem com os séculos, E muitas tradições que eram consideradas tradições apostólicas no século II, III, IV, V... Ele repete a mesma falácia. Muitas tradições que eram consideradas tradições apostólicas foram rejeitadas. Então, se foram rejeitadas, são aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz. São tradições eclesiais, que está no parágrafo 83 do Catecismo. Você lê, eu não vou ler novamente. A Igreja Católica não pratica hoje. Muito do que o magistério, através de bulas encíclicas e concílios, promoveram como doutrina, como teologia católica autorizada, que todo mundo deveria obedecer, a Igreja Católica não pratica. Ele teria que mostrar, qual é a bula, qual é o concílio e quais são essas doutrinas, que são dogmas de fé, que a Igreja ordenou que deveria ser observado e que agora não é mais observado na Igreja. Precisaria-se de prova, Lucas Gesta. E você não dá prova, você só faz, são palavras jogadas ao vento. E você acha que com isso você vai enganar os católicos, quando na verdade você está apenas inebriando, iludindo os seus seguidores. Porque os seus seguidores, como eles estão nessa bolha do protestantismo, eles pensam que o que você está dizendo é a verdade, quando na verdade não é. Hoje. Então, nesse caso, quando a gente fala dessa posição protestante de colocar a Bíblia como parâmetro, porque a Bíblia é a Escritura Sagrada, é revelada por Deus, não tem nada acima da Bíblia. A Bíblia vem antes do cristianismo, começa com o Antigo Testamento, ela é superior à Igreja Católica. A Bíblia é superior a todas as nossas igrejas. A Bíblia, Lucas Gestas, ela não vem antes da igreja. Isso é uma mentira sua. O que vem antes da igreja, como nós conhecemos hoje, fundada por Jesus Cristo, é o Antigo Testamento, que vem antes. Porém, antes mesmo do Antigo Testamento ser escrito, já existia os patriarcas. E eles já tinham recebido uma revelação de que Deus é Deus, de que Deus é o único Deus. Por exemplo, você pegar lá a primeira aliança que Deus faz, Deus faz uma aliança com Adão, depois Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz a aliança com Abraão, Deus faz a aliança com Isaac, Deus faz a aliança com Jacó. E Deus chama Moisés e também faz uma aliança no Sinai com Moisés. E o primeiro relato de escritura, quem faz é Deus com seu próprio dedo, ao entregar as tábuas da lei a Moisés. Então, não existe isso de dizer que a Bíblia vem antes da igreja, porque o antigo Israel, o antigo povo de Deus, eleito desde lá de Abraão, Isaac, Jacó e sucessivamente os demais patriarcas e profetas e reis que vieram, aquele povo ali é a igreja em germe, é a igreja que existia antes que o mundo fosse criado. A igreja existe antes que o mundo fosse criado. Quando Deus pensou em criar o mundo, quando Deus viu que Adão e Eva iria cair, quando Deus viu que Satanás iria se rebelar, Deus tem um plano de salvação que é anterior à criação da humanidade.
Por isso é dito que o cordeiro foi imolado ou sacrificado antes que o mundo fosse criado. Então, esse projeto de salvação inclui a igreja. Então, a igreja é um projeto do coração do Pai, antes de que todas as coisas fossem criadas. E essa igreja, ela subsiste, né, na antiga aliança, no povo da antiga aliança, de forma em germe, em potencialidade. E ela vai ser, vamos dizer assim, que instituída em Atos dos Apóstolos, depois daquela promessa que Jesus faz a Pedro em Mateus 16, sobre ti edificarei a minha igreja. E lá em Atos dos Apóstolos, a igreja é constituída de fato para o mundo, ela se manifesta de fato para o mundo, e inclusive Pedro é quem faz o primeiro discurso, mostrando que ele é o cabeça do colégio apostólico. Então isso é falácia. Dizer que a Bíblia existe antes da igreja é falácia, é mentira. Isso não existe. Foi a igreja que definiu o que é a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática, e quando a gente tem esses desvios papais, esses desvios do magistério, quando a gente tem essa pluralidade de tradições, quem é que vai nos dar a regra para seguir? O magistério. O magistério da igreja. Ariel acabou de dizer. Aí ele vai fazer o quê? Atacar a honra do magistério. Ele vai atacar a dignidade do magistério. E ele vai atacar os ministros desse magistério. Como se a graça de Deus fosse inferior ao pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz São Paulo. Então, mesmo que abunde o pecado em um bispo, em um papa, sempre que Deus quiser falar verdades irrevogáveis à sua igreja, vai superabundar a graça de Deus por meio da infalibilidade do magistério petrino e do magistério infalível dos bispos, unido ao magistério petrino infalível. E essa graça que superabunda vai revelar o que de fato é a fé. E ele agora ataca aí, né, a moral, a dignidade dos membros do clero da igreja. Magistério corrompido, um papado corrompido, como o papado da França lá no século XII, XIII, XIV. Quando você tem dois papas ao mesmo tempo, quando você tem três papas, os três sendo reivindicados e escolhidos por três colégios cardinalícios diferentes. Então são três papas legítimos, cada um dizendo uma coisa. Uma grande mentira. Ele está dizendo que são três papas legítimos. São três papas legítimos. É uma grande mentira. O Ariel vai falar aí um pouco depois para explicar essa questão do cisma de Avion, do Papa e do Papa impostor, né? E inclusive vai falar de Santa Catarina de Sena, que vai dizer ao Papa: olhe, volte para Roma, volte para a igreja, volte para o centro da cristandade, assuma lá o seu lugar, né? E esses impostores depois decaem. Porque a pergunta é, vamos supor, pastor César é pastor da igreja, né? De uma igreja, da igreja dele. Aí um pastor não concorda com César. Outros pastores que concordam com aquele pastor que não concorda com César, vai eleger aquele pastor lá que discorda de César como sendo o pastor presidente da igreja. Aí eu pergunto, quem é o pastor presidente? É César? Ou é aquele pastor usurpador? Então, meus amados irmãos, é isso aí. Não pregando uma coisa, cada um excluindo o outro. O que a gente vai seguir, né? Então, cada um excomungando o outro. Foi o que aconteceu. Um excomungava o outro. Mas a excomunhão só valia para aquele que era o Papa verdadeiro. E não o impostor. Não o antipapa, né? Quando a Igreja Católica entrou nessas crises, né, ela ficou completamente perdida. Veja, quando a Igreja Católica entrou nessas crises, ela ficou completamente perdida, segundo Lucas Gestas, e aí a gente consegue perceber que Jesus, quando disse céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Jesus, entre aspas, segundo o que Gestas deixa entender, Jesus mentiu. Então Jesus, quando disse que o Espírito Santo vos conduzirá em toda a verdade e vos recordará tudo que eu vos transmiti, Jesus mentiu. Então quando Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus mentiu. Então quando Jesus disse, as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão, então Jesus mentiu. Então Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve, Jesus mentiu. Então quando Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus mentiu. Pedro não tinha autoridade nem poder para apacentar as ovelhas. Quando Jesus disse a Pedro, eis que eu te dou a chave do reino dos céus, como está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7, ele, o descendente de Davi, Jesus Cristo, que tem a chave e que abrindo ninguém fecha e que fechando ninguém abre, ele dá essa chave a Pedro.
e diz a Pedro: o que tu ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, o que tu disser que é doutrina na terra, é dogma de fé, é doutrina no céu. E o que tu disser que não é doutrina na terra, não é doutrina no céu. Jesus mentiu. Ou seja, céus e terras passaram, e também a palavra de Jesus caiu por terra, quando na verdade isso é mentira, é uma falácia. Aqui termina a primeira parte do debate. Depois, quem sabe, eu posso até fazer mais algum vídeo, mas também não vou ficar fazendo vídeos sobre esse debate o tempo todo, porque senão daqui a pouco eu serei acusado de alguém que quer, como é que eu posso dizer, ganhar views em cima do debate dos outros. Apesar que eu não ligo para isso, porque o meu canal não é monetizado, então não ligo para views, né? Eu apenas estou tentando deixar de alguma forma aí no YouTube. Não sei até quando, né, o YouTube vai permanecer e permitir coisas católicas no YouTube. Para as gerações futuras, né? E a gente vai vendo que esse trabalho que nós estamos fazendo agora de apologética é um trabalho essencial para que as gerações futuras possam perceber que o protestantismo, ele é, na verdade, podemos assim dizer, o anticristo que São João revelou, que se manifestaria por muitos pequenos anticristos. Como diz, né? Ele disse que os reformadores eram do clero, eram do magistério da igreja, que saíram da igreja. E por que eles saíram? São João diz, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: o anticristo e a unção do Espírito. Jovens, estamos na última hora. Ouvistes que deve vir o anticristo. Pois bem, vieram muitos anticristos. E isso nos mostra que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Lutero e os demais reformadores saíram do nosso meio, saíram da Igreja de Cristo, mas não eram dos nossos. E por que não era? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Assim, mostraram que não eram dos nossos. Versículo 20, um conselho que eu dou para você também. Vós, que recebestes o Espírito, a unção, que recebestes do Espírito a unção, e todos sois espertos. Veja, vós recebestes do Espírito a unção, e todos sois espertos. Não vos escrevo, porque desconhecias a verdade. Não, eu não faço vídeo porque os católicos desconhecem a verdade, mas porque a conheceis, e porque nada de falso procede da verdade. Quem é o mentiroso, a não ser quem nega Jesus? Quem nega Jesus, quem nega que Jesus é o Messias. O anticristo é este, quem nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho não aceita o Pai. Quem confessa o Filho, aceita o Pai. Então, o protestantismo, ele nega o Filho e, consequentemente, nega o Pai. Porque Jesus disse a respeito da sua igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeitar a igreja é rejeitar Cristo. Rejeitar Cristo é rejeitar aquele, o Pai, que enviou Cristo. E estes que negam, rejeitam a igreja, consequentemente rejeitando Cristo e rejeitando o Pai, São João vai dizer que este é o anticristo. O protestantismo é o anticristo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Irmãos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, compartilhem esse conteúdo com mais alguém e vamos evangelizar. Amém.